Olá a todos e bem-vindos de volta ao Povcast nesta terça-feira, 28 de janeiro, para a nossa segunda edição do dia. Opa! Você nos trouxe um material super interessante hoje sobre a crise climática. É verdade. E pelo que eu vi, a conversa vai muito além daquelas dicas básicas de ações individuais, né? Parece que vamos mergulhar de cabeça na questão da ação coletiva. Isso aí, exatamente. Certo. O material critica essa visão de que a responsabilidade de combater a crise climática recai apenas sobre os indivíduos. Mudar hábitos como tomar banhos mais curtos ou reciclar é importante, mas o problema é muito maior e mais complexo do que isso. Já no começo o material joga um balde de água fria na gente com a estatística de que 100 empresas são responsáveis por 71% das emissões globais de carbono. Fica difícil defender que a solução está apenas nas nossas mãos. Pois é, né? Exatamente. E essa ideia do consumidor consciente, tão em voga atualmente, também é problematizada no material. Ele usa o exemplo da reciclagem para ilustrar isso. Reciclar, por si só, não resolve o problema da produção excessiva de plástico. É como enxugar gelo enquanto a torneira continua aberta. É isso aí. Faz sentido. Né? E por falar em ações em larga escala, o material também menciona o discurso do presidente Lula no G20 Social, no Rio de Janeiro, em novembro passado. Sim. Ele conectou a crise climática à luta contra a fome no mundo, defendendo uma ação global conjunta. Me parece que ele está alinhado com essa ideia de que precisamos ir além das ações individuais. Com certeza. E o Pacto Global da ONU, também citado no material, reforça essa necessidade de ação conjunta, mas com um adendo importante. As soluções precisam ser equitativas. Afinal, o impacto da crise climática não é sentido da mesma forma por todos. Claro. As comunidades mais vulneráveis são as que mais sofrem com as consequências do aquecimento global. E aí que entra a questão da justiça climática. Exato. E por falar em unir forças, o material também menciona o movimento Fridays for Future como um exemplo inspirador de mobilização. Jovens do mundo todo se organizando e indo para as ruas exigir ações de governos e empresas. É realmente impressionante a energia desse movimento. Você acha que esse tipo de movimento realmente tem o poder de provocar mudanças? Sem dúvida. O Fridays for Future demonstra na prática como a ação coletiva, especialmente em grande escala, pode pressionar por mudanças. Eles conseguiram colocar o tema da crise climática na agenda política global e mobilizar milhões de pessoas ao redor do mundo. É verdade. E o que me chamou a atenção é que o material enfatiza que qualquer pessoa pode ser um ativista climático. Sim. Não precisa ser especialista, cientista ou político para lutar por essa causa. Exatamente. Não é? O material busca desmistificar essa ideia de que o ativismo é algo restrito a poucos. Qualquer pessoa, com suas habilidades e recursos, pode contribuir para a luta contra a crise climática. E nesse ponto, o material introduz um conceito interessante, o possibilismo. Sim. Você poderia explicar melhor o que significa essa ideia? E como ela se aplica à questão climática? O possibilismo se coloca como uma alternativa tanto ao otimismo ingênuo quanto ao pessimismo paralisante. Ele reconhece a gravidade da crise climática, mas ao mesmo tempo enfatiza a possibilidade de mudança através de esforços organizados e contínuos. Então, em vez de ficarmos paralisados pelo medo ou acharmos que a tecnologia vai resolver tudo sozinha, o possibilismo nos convida a agir, a buscar soluções dentro do contexto real e complexo que vivemos. Exatamente. O possibilismo reconhece que a mudança é um processo que exige engajamento a longo prazo. Sim. E que as soluções não virão prontas de um dia para o outro. Mas, ao mesmo tempo, nos encoraja a acreditar que a mudança é possível. Certo. E que nossos esforços individuais e coletivos podem, sim, fazer a diferença. Entendi. Mas, pensando de forma prática, como essa ideia de possibilismo se traduz em ações concretas? Você poderia nos dar um exemplo de possibilismo em ação? Claro. Imagine um grupo de moradores de um bairro que se une para pressionar a prefeitura pela criação de ciclovias e melhorias no transporte público. Eles sabem que não vão transformar a cidade inteira de uma hora para outra. Sim. Mas entendem que essa ação local é um passo importante na direção de uma cidade mais sustentável e com menos carros nas ruas. Perfeito. E essa ação local pode inspirar outras iniciativas. Isso. E, quem sabe, gerar um movimento maior pela mudança. É o possibilismo, em prática, buscando construir um futuro melhor a partir de ações concretas no presente. Exatamente. E o possibilismo também nos lembra que precisamos estar abertos ao aprendizado constante, Sim. reavaliar estratégias e adaptar as soluções às diferentes realidades. É um processo dinâmico e colaborativo que exige persistência e a crença de que a mudança é possível.
Me parece que esse conceito do possibilismo é fundamental para evitar a sensação de impotência que muitos sentem diante da magnitude da crise climática. Afinal, se a gente se concentrar apenas na dimensão do problema, sem focar nas possibilidades de ação, é fácil se sentir paralisado e perder a esperança, né? Com certeza. O possibilismo nos convida a olhar para a crise climática de forma crítica. Sim. Mas sem perder de vista o potencial de transformação que existe em cada um de nós e na nossa capacidade de agir coletivamente. E falando em agir coletivamente, o material menciona a falta de comprometimento de muitos governos em relação às metas do Acordo de Paris. Isso me deixou bastante desanimado. Parece que, enquanto a gente discute a importância da ação coletiva, os líderes mundiais não estão caminhando no mesmo ritmo. É verdade. O Acordo de Paris, apesar de ser um marco importante no combate à crise climática, ainda está longe de ser cumprido. E esse descompasso entre o discurso e a ação política é um dos grandes desafios que enfrentamos. E o que podemos fazer para pressionar os governos a agirem com a urgência que a crise climática exige? O material nos dá alguma pista. Sim. O material destaca a importância de mobilizações de massa, como as greves pelo clima. Essas manifestações, que reúnem milhões de pessoas nas ruas, têm o poder de chamar a atenção da mídia, da opinião pública, e pressionar os governantes a tomarem atitudes mais concretas. É verdade. As greves pelo clima mostraram ao mundo a força do movimento e colocaram a questão climática no centro do debate público. Sim. E o mais interessante é que esse movimento é liderado por jovens, que serão os mais afetados pelas consequências da crise climática no futuro. Exatamente. E o material destaca que essa nova geração de ativistas está mais consciente da gravidade da crise. E mais disposta a lutar por um futuro mais sustentável. Sim. Eles não aceitam mais as promessas vazias e a inação dos governos. Que inspirador! E o material menciona outros exemplos de como a ação coletiva está impulsionando mudanças em diversas partes do mundo. Sim, ele cita o G20 Social, que reuniu vítimas da crise climática de diversos países no Rio de Janeiro. Esse encontro impulsionou a criação de um movimento internacional focado na garantia de direitos e na transição energética justa. Então, além das greves pelo clima, temos também organizações e movimentos sociais se articulando em nível global para pressionar por mudanças mais profundas. Exatamente. E o material destaca a importância dessa articulação global para que a luta contra a crise climática seja mais efetiva. Afinal, estamos falando de um problema que afeta o planeta inteiro e que exige soluções conjuntas. E você acredita que essa mobilização global está crescendo? Estamos no caminho certo para alcançar as mudanças necessárias para combater a crise climática. O que observamos é que a conscientização sobre a gravidade da crise climática está aumentando em todo o mundo. Sim. Cada vez mais pessoas estão se engajando na luta por um futuro mais sustentável. E essa conscientização está se traduzindo em ações concretas. Estamos vendo avanços reais no combate à crise climática. Existem avanços, sim, mas ainda são insuficientes. A crise climática é um problema complexo. Sim. E que exige mudanças profundas em diversos setores da sociedade. Mas acredito que estamos no caminho certo. A mobilização social está crescendo, a pressão por mudanças está aumentando e a busca por soluções está se intensificando. E o que você diria para as pessoas que se sentem desanimadas diante da magnitude da crise climática e da lentidão das mudanças? Eu diria que a desesperança não é uma opção. Precisamos manter a esperança de que a mudança é possível e continuar lutando por um futuro mais sustentável. Sim. Cada ação, por menor que seja, faz a diferença. Juntos podemos superar este desafio. E o que me chamou a atenção nesse material é como ele conecta a crise climática a tantas outras questões urgentes do nosso tempo. É verdade. A gente tende a pensar na crise climática como um problema ambiental isolado. Mas, na verdade, ele está entrelaçado com várias outras crises que enfrentamos. É verdade. O material não se limita a falar só de meio ambiente. Ele toca em temas como desigualdade social, justiça econômica e até mesmo a luta contra a fome. É como se a crise climática fosse um grande sintoma de um sistema que está doente. Exatamente. A crise climática é como a febre que indica que algo não vai bem no organismo. E o tratamento não pode se resumir a baixar a febre com antitérmico. Precisamos tratar a causa raiz da doença. Sim. No caso do nosso planeta, essa causa raiz está na forma como estruturamos a nossa sociedade, a nossa economia, nossa relação com a natureza. E aí voltamos àquela ideia de que a gente precisa de uma transformação sistêmica. Não adianta só fazermos pequenos ajustes aqui e ali. Precisamos repensar o sistema como um todo. Exatamente. E
O possibilismo que a gente discutiu antes se encaixa perfeitamente nesse contexto. Sim. Não podemos cair na armadilha do otimismo ingênuo, achando que a tecnologia vai resolver tudo sozinha, nem no pessimismo paralisante que nos impede de agir. Possibilismo nos convida a encarar a realidade da crise climática com toda a sua complexidade, mas sem perder a esperança de que a gente pode construir um futuro melhor. Ok, mas você poderia dar um exemplo prático de como a gente pode aplicar o possibilismo para promover essa transformação sistêmica que a gente tanto precisa? Claro. Imagina, por exemplo, que em vez de a gente focar apenas em consumir produtos eco-friendly, a gente passasse a questionar o modelo de produção e consumo como um todo. Em vez de apenas reciclar o plástico, a gente poderia se organizar para pressionar por leis que limitem a produção de plástico. Que incentivem a reutilização e a criação de embalagens mais sustentáveis. Seria como agir em duas frentes, né? Mudando hábitos individuais e, ao mesmo tempo, pressionando por mudanças estruturais. Exatamente. E o material nos dá vários exemplos de como essa mudança sistêmica já está acontecendo em algumas partes do mundo. 10 exemplos. Ele menciona, por exemplo, cidades que estão investindo em transporte público de qualidade e ciclovias, tornando o uso do carro individual menos necessário. Também cita países que estão implementando políticas para incentivar a produção de energia renovável e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Ou seja, já existem iniciativas concretas que mostram que a mudança é possível. Mas, como o material também destaca, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Com certeza. E o material nos convida a fazer parte dessa jornada, a encontrar o nosso próprio papel nesse movimento pela mudança. E para isso, ele sugere que a gente repense a ideia de consumidor consciente. Em vez de apenas focar em comprar produtos eco-friendly, o que mais a gente pode fazer? O material sugere que a gente se torne cidadãos mais engajados. Que a gente participe de debates públicos. Que a gente vote em políticos comprometidos com a sustentabilidade. Que a gente se junte a organizações da sociedade civil que lutam por um futuro mais justo e sustentável. Esses exemplos mostram que a ação individual, quando combinada com a ação coletiva, pode ter um impacto muito maior. Não se trata apenas de mudar os nossos hábitos de consumo, mas de transformar a forma como a sociedade funciona. Exatamente. E o material nos lembra que essa transformação não acontece da noite para o dia. Sim. É um processo que exige persistência, engajamento a longo prazo e a crença de que a mudança é possível. E falando em engajamento a longo prazo, você acha que os movimentos sociais, como as greves pelo clima que a gente mencionou antes, têm fôlego para continuar pressionando por mudanças? Acredito que sim. O que a gente tem observado é que os movimentos sociais estão se fortalecendo e se articulando cada vez mais. As greves pelo clima, por exemplo, conseguiram mobilizar milhões de pessoas em todo o mundo e colocar a questão climática no centro do debate público. Mas será que esses movimentos conseguem manter esse nível de mobilização ao longo do tempo? Afinal, já se passaram alguns anos desde que as primeiras greves pelo clima aconteceram e a gente ainda vê muita lentidão na implementação de medidas efetivas para combater a crise climática. É verdade que a mudança não está acontecendo na velocidade que a gente gostaria. Mas é importante lembrar que grandes transformações sociais levam tempo para acontecer. Sim. As greves pelo clima e outros movimentos sociais já conquistaram importantes vitórias, como a inclusão da questão climática na agenda política de diversos países e a aprovação de leis mais rigorosas para a proteção do meio ambiente. Então podemos dizer que, apesar dos desafios e da lentidão do processo, esses movimentos sociais estão plantando sementes para um futuro mais sustentável. Sem dúvida. E o material nos convida a fazer parte desse movimento, a contribuir para que essas sementes germinem e floresçam. E essa contribuição pode ser dada de diversas formas, desde a participação em protestos e debates públicos até a mudança de hábitos no nosso dia a dia. É verdade. E o material nos mostra que a mudança de hábitos, quando feita de forma consciente e coletiva, pode ter um impacto significativo. Sim. Por exemplo, se todos nós reduzirmos o consumo de carne, Isso. diminuirmos o uso de carros e adotarmos práticas de consumo mais sustentáveis, a gente vai estar contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para a construção de um futuro mais sustentável. Exatamente. E o material nos lembra que a mudança individual, quando combinada com a ação coletiva, pode gerar uma força poderosa para a transformação social. Sim. E essa transformação é urgente, pois a crise climática já está afetando a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. E essa urgência é destacada pelo material que menciona o G20 social como
um espaço de denúncia e de luta por justiça climática. Sim, o G20 Social reuniu vítimas da crise climática de diversos países que compartilharam suas histórias e uniram forças para pressionar por mudanças. Sim. Eles mostraram ao mundo que a crise climática não é um problema abstrato, mas uma realidade que já está causando sofrimento e perdas para milhões de pessoas. E o que a gente pode aprender com essas histórias? Qual a mensagem que o G20 Social nos deixa? O G20 Social nos mostra que a crise climática é, antes de tudo, uma crise humanitária. E que a luta contra a crise climática é também uma luta por justiça social. Afinal, são as populações mais pobres e vulneráveis que mais sofrem com os impactos da crise climática, como secas, enchentes, aumento do nível do mar e escassez de alimentos. Então, a luta contra a crise climática não se resume a salvar o planeta, mas também a garantir um futuro digno para todas as pessoas. Exatamente. E o Mapatriel nos convida a ampliar a nossa visão sobre a crise climática. Enxergá-la não apenas como um problema ambiental, mas como um problema social, econômico e político. E essa visão ampliada nos leva de volta à necessidade de uma transformação sistêmica. É isso aí? Né? É. Não basta apenas a gente adotar práticas mais sustentáveis no nosso dia a dia, a gente precisa mudar a forma como o sistema funciona como um todo. Concordo. A gente precisa de uma mudança radical na forma como a gente produz e consome. Na forma como a gente gera e distribui energia. Sim. Na forma como a gente organiza as nossas cidades e, acima de tudo, na forma como a gente se relaciona com a natureza. E o possibilismo nos convida a acreditar que essa mudança é possível. Sim. Que já existem iniciativas promissoras em curso e que cada um de nós pode contribuir para a construção de um futuro mais justo e sustentável. Então, o possibilismo não é apenas um conceito abstrato, mas um chamado à ação. Exatamente. O possibilismo nos convida a arregaçar as mangas, a se engajar em movimentos sociais, a pressionar por mudanças políticas, a adotar práticas mais sustentáveis no nosso dia a dia e, acima de tudo, a não perder a esperança de que a mudança é possível. Você acha que a educação ambiental pode nos ajudar a construir essa mudança sistêmica que a gente tanto precisa? Com certeza. A educação ambiental é fundamental para a gente formar cidadãos mais conscientes, engajados e capazes de agir para a construção de um futuro sustentável. Sim. É através da educação ambiental que a gente pode desmistificar a complexidade da crise climática, apresentar soluções que já existem e, principalmente, despertar o senso de responsabilidade individual e coletiva. Então, a educação ambiental não se limita a ensinar sobre a importância de reciclar ou economizar água, mas a formar cidadãos críticos e engajados na luta por um futuro mais justo e sustentável. Exatamente. A educação ambiental precisa ir além das ações individuais e abordar as causas estruturais da crise climática. Sim. Como um modelo de desenvolvimento baseado no consumo desenfreado e na exploração predatória da natureza. E como a gente pode garantir que a educação ambiental seja realmente transformadora e nos ajude a construir esse futuro mais justo e sustentável? A gente precisa de uma educação ambiental crítica e emancipatória, que estimule a reflexão, o debate e a ação. Uma educação ambiental que não se limite a transmitir informações, mas que promova a participação ativa dos alunos na busca por soluções para os problemas socioambientais. Ou seja, a gente precisa de uma educação ambiental que vá além da sala de aula e se conecte com a realidade dos alunos. Sim. Com os desafios que eles enfrentam nas suas comunidades e com as possibilidades de ação que existem ao redor deles. Exatamente. A educação ambiental precisa ser relevante para a vida dos alunos, precisa ajudá-los a compreender os problemas do mundo em que eles vivem e a se sentirem capazes de agir para transformá-lo. E essa capacidade de agir, de transformar a realidade, é fundamental para a gente evitar a sensação de impotência e o desânimo diante da crise climática, né? Com certeza. A educação ambiental, quando bem conduzida, pode nos empoderar, nos dar esperança e a coragem para a gente enfrentar os desafios da crise climática e construir um futuro mais justo e sustentável para todos. E para a gente fechar nossa conversa de hoje, eu queria retomar um ponto que permeou toda a nossa discussão, a importância da ação coletiva para enfrentar a crise climática. O material que você trouxe deixa bem claro que a gente não pode mais tratar essa questão como um problema individual que cada um resolve no seu canto. Sim. A crise climática exige soluções em nível global. E isso só vai acontecer se a gente agir junto. Concordo plenamente. E essa ação coletiva pode se manifestar de diversas formas, né? A gente viu vários exemplos ao longo da nossa conversa. As greves pelo clima, o G20 Social, as organizações da sociedade civil que estão
pressionando governos e empresas por mudanças. Cada um de nós pode encontrar uma forma de contribuir para esse movimento global pela justiça climática. Exatamente. É importante lembrar que essa ação coletiva não se limita a participar de protestos ou assinar petições. A gente pode agir no nosso dia a dia, nas nossas escolhas de consumo, na forma como a gente se relaciona com a nossa comunidade, na maneira como a gente vota e se posiciona politicamente. A crise climática exige da gente uma mudança de mentalidade, uma mudança de paradigma. E o material nos mostra que essa mudança de paradigma já está em curso, né? A gente viu exemplos de cidades que estão investindo em transporte público e ciclovias, de países que estão adotando políticas para incentivar a produção de energia renovável, de empresas que estão buscando alternativas mais sustentáveis para os seus produtos. É verdade. E esses exemplos nos mostram que a mudança é possível, que já existem soluções sendo implementadas em diversas partes do mundo, mas a gente ainda precisa acelerar esse processo, ampliar a escala dessas iniciativas e, acima de tudo, garantir que essa transição para um modelo mais sustentável seja justa. E inclusiva. E para que essa transição seja justa e inclusiva, a gente precisa garantir que as vozes das comunidades mais afetadas pela crise climática sejam ouvidas e que elas participem ativamente do processo de tomada de decisão, né? Com certeza. As comunidades mais pobres e vulneráveis são as que mais sofrem com os impactos da crise climática, como secas, enchentes, aumento do nível do mar e escassez de alimentos. E muitas vezes essas comunidades não têm acesso aos recursos e à infraestrutura necessária para se adaptar a essas mudanças. E o material destaca a importância de movimentos sociais como o G20 Social, que reúnem essas comunidades para que elas possam compartilhar suas experiências, fortalecer suas lutas e pressionar por políticas públicas que atendam às suas necessidades. Exatamente. E é importante que esses movimentos sociais tenham espaço para dialogar com governos e empresas, para que as suas demandas sejam incorporadas aos planos de ação para o combate à crise climática. E para a gente encerrar o nosso programa de hoje, eu queria destacar um ponto que me chamou a atenção no material. A importância da gente não perder a esperança. É verdade. Diante de um problema tão complexo e desafiador como a crise climática, é fácil de se sentir desanimado, paralisado. Mas o material nos convida a manter acesa a chama da esperança, a acreditar que a mudança é possível e cada um de nós pode fazer a diferença. Concordo plenamente. O desespero não nos leva a lugar nenhum. A gente precisa cultivar a esperança, a crença de que a gente pode construir um futuro mais justo e sustentável para todos. Sim. E essa esperança precisa se traduzir em ação, em engajamento, em mobilização. Juntos a gente pode superar esse desafio e garantir um futuro digno para as próximas gerações. Lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 9h e 18h, e aos sábados, ao meio-dia. A gente se encontra na próxima.